São iniciativas desde grandes laboratórios, mineração, que também é um grande foco do Brasil no Canadá, e também o segmentado, quer dizer, temos as startups, temos o produtor local da agroindústria, e tudo isso, então, tem posicionamento na Câmara, desde o grande até o pequeno, focado e específico. Eu vou conversar agora com Paulo Perrotti, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que antecipou, a Câmara é diferente, tem um diferencial além de negócios. Queria que você contasse um pouco para a gente. Sim, de verdade, nós somos diferentes, sim. O nosso foco na Câmara de Comércio Brasil-Canadá é transmitir uma experiência para o nosso associado. Ele não se restringe só às atividades comerciais de exportação e importação, que é o que conduz tradicionalmente as câmaras de comércio Brasil-Canadá, as câmaras de comércio em geral. E nós, no Brasil-Canadá, nós extrapolamos essa parte comercial. Nós temos realmente envolver o nosso associado em experiências e de diversas formas e diversas causas. Vou te aprofundar um pouco mais esse assunto. Por exemplo, nós temos uma semana gastronômica Brasil-Canadá. Nós investimos nisso, nós trazemos um chefe canadense para implementar aqui durante uma semana, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, uma experiência gastronômica. Nós temos exposições fotográficas, nós estamos já na 3ª edição, aproveitando agora os 150 anos do Canadá, que é o aniversário da Confederação Canadense. Nós temos uma exposição que está em Brasília, nesse exato momento, entre Ottawa e Brasília. Então, a visão de um canadense sobre Brasília é a visão de um brasileiro sobre Ottawa. Então, esse é o tipo de experiência, o tipo de proposta da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Não só envolver na parte comercial, como também transcender isso. As cores da bandeira do Canadá também, alguns monumentos, não é? Também, nós iluminamos o Cristo Redentor, Rio de Janeiro, e também a ponte estaiada aqui em São Paulo com as cores do Canadá, então vermelho e branco, para homenagear os 150 anos do Canadá. E como é atuar na Câmara Brasil-Canadá? Canadá é um país em evidência, por ser moderno, ter um primeiro-ministro também muito carismático, né? Como é que é isso? Acho que principalmente trabalhar a questão da diversidade, diversidade de pensamento, diversidade de propostas e essa sustentabilidade do Canadá, isso dentro da nossa economia. Como nós podemos nos espelhar em bons exemplos, as best practices. Nós temos várias best practices no Canadá que nós podemos introduzir aqui no Brasil. Desde liberdade de gênero, liberdade de pensamento, energia limpa. Então, essas questões, a questão do orgânico é levado muito a sério no Canadá, e nós temos aqui um trabalho na própria Câmara de levar iniciativas brasileiras para o Canadá, através de missões, de pesquisas, por exemplo, a questão do próprio orgânico. O orgânico no Brasil tem uma classificação que é totalmente diferente do Canadá. Então, nós da Câmara, nós fazemos esse estudo para os nossos associados de como fazer um soft landing, uma aterrissagem tranquila de um produto brasileiro no Canadá, não só através de pesquisas, mas também de como posicionar esse produto em um mercado diferente, que tem outro tipo de exigências e requisitos. Agora, quais são os desafios nas relações comerciais entre os dois países? O Canadá, ele está como 16º parceiro econômico do Brasil, então já é um ranking interessante, mas há como melhorar muito isso. A parte industrial, o Canadá tem alguns pilares muito interessantes que merecem um destaque, seja a parte de mineração, aeroespacial, tecnologia e agroindústria. Todos esses pilares que existem, que são comuns entre Brasil e Canadá, tem como melhorar muito isso. Eu acho que o setor, principalmente de tecnologia, é um setor que é 6% do PIB canadense, gera 70 bilhões de dólares,
dólares e emprega mais de 500 mil pessoas. Quer dizer, como é que o Canadá desenvolveu esse know-how, esse ecossistema propício para o desenvolvimento de uma economia limpa, de alto valor agregado, e como nós podemos nos espelhar nesse tipo de investimento canadense e trazer isso para o Brasil com centros de pesquisa, incentivos governamentais, incentivos da iniciativa privada, tax credits, como aprender com a comparação com as melhores práticas canadenses, principalmente nesse setor de tecnologia, que eu acho que é um setor que no Brasil tem muito a ser desenvolvido. Inclusive também a parte de multimídia, produção de jogos, games, animação, que existem tratados bilaterais entre Brasil e Canadá que nós temos que explorar muito mais. Em números, o que a Câmara gera de negócios entre os dois países? Com certeza a Câmara gerou no ano passado, através dos associados, números que foram apresentados pelos próprios associados, mais de 50 milhões de dólares. Então é algo que nós temos muito orgulho de trabalhar, não só nos grandes negócios, como a implantação de uma indústria brasileira no Canadá de biotecnologia, de indústria de pesquisa, né, em biotecnologia, laboratório farmacêutico, como também o pequeno. Quer dizer, como introduzir, por exemplo, uma exportação de figos, que é uma questão de um produto perecível, focado em 3 dias, fazer a logística desse produto estar na gôndola em Montreal. Quer dizer, não é toda uma logística, equipes focadas nisso para que esse produto saia do produtor e tenha tempo suficiente para estar na gôndola no Canadá de uma forma rápida e eficiente. Então, empresas de todos os portes podem procurar aí uma consultoria com vocês, é isso? Com certeza, como a gente mesmo frisou. Tem um outro exemplo que é muito bacana também, que é uma startup brasileira de localização de pets, de cachorros, né, gatos, que foi para Ottawa e desenvolveu uma startup lá de tecnologia brasileira no Canadá. Então, são iniciativas desde grandes laboratórios, mineração, que também é um grande foco do Brasil no Canadá, e também segmentado, quer dizer, temos as startups, temos o produtor local da agroindústria, e tudo isso, então, tem posicionamento na Câmara, desde o grande até o pequeno, focado e específico. Como, então, um empresário, um empreendedor pode saber se o produto dele, o serviço, tem potencial para ser exportado ao Canadá? Na Câmara, nós desenvolvemos pesquisas customizadas para esse produtor ou para esse empresário, né? Então, tem questão de... O que nós fazemos? Nós identificamos a melhor localização para a implantação do negócio dele no Canadá, o potencial de consumo dele, não só Canadá, porque lembre-se que o Canadá é uma porta de entrada para Estados Unidos, Europa e Pacífico. Porque o Canadá ele tem tratados vigentes com todas essas regiões. Então, é muito importante saber que o Canadá não é só o mercado de 35 milhões de pessoas e que corresponde se não me engano, à 9ª economia do mundo, né? Então, isso é interessante saber que não só a gente foca em Canadá, como também amplia-se os mercados para Pacífico, então Japão, China e também para Estados Unidos e Europa. Outro dado importante também, que isso pouca gente sabe, é que depois da China, o Canadá foi o segundo país que mais investiu no Brasil no ano passado. E isso nós só descobrimos através de uma pesquisa, né? Então veja que como o mercado canadense e brasileiro está crescendo, está melhorando, e a Câmara, eu acredito que seja um grande alavancador desses números também, porque nós fazemos esse trabalho. Na sua opinião, o que um país pode aprender com o outro de melhor?
Eu acho que isso é um mercado muito amplo, né? Desde a parte de diversidade, como eu já foquei, eu acho que o Canadá tem um exemplo, somente pelo primeiro-ministro Trudeau, que é uma pessoa que não só discursa isso, como emprega isso no próprio dia a dia dele. Nós temos, é notório, o ministério dele, que é formado por homens e mulheres do mesmo número, né, de quantidade de pessoas. Então, a diversidade, eu acho que o respeito à diversidade é um ponto interessante, e o respeito à sustentabilidade. Isso também é um foco canadense, e de respeitar também a tradição, os indígenas, e tudo isso ser integrado de uma forma harmônica e não ser afogado pela tecnologia ou pelo progresso, mas sim harmonizar. Eu acho que a questão principal do canadense é a harmonização entre esses vetores, que é tecnologia, progresso e tradição e respeito ao meio ambiente. E o Brasil, apesar de todos os problemas, o que temos a passar, a ensinar ao Canadá? Criatividade. O brasileiro é um criativo por natureza. Eu me lembro que eu fui numa missão de tecnologia para o Canadá, e lá, com a missão brasileira, tinha um tecnólogo brasileiro, falou assim, não, nós fizemos um laboratório, um teste do nosso produto em Campinas e região, para aproximadamente 20 milhões de pessoas, meramente um teste. E o canadense, né, falou assim, nossa, que interessante, você fez um teste com mais da metade da população do Canadá. Então foi algo muito curioso, assim, e assim, a grandiosidade do Brasil, né, esse consumo, essa pujança. Nós somos, talvez não somos, né, não participamos do G7, mas as estatísticas dizem que cada brasileiro tem 2 celulares. Então, sim, nós somos consumidores de tecnologia, nós estamos extremamente avançados nessa parte de comunicação, mas nós temos muito a crescer, né, com as melhores práticas, e o canadense tem muito a entender como lidar com essa criatividade, essa economia dinâmica do Brasil, até as instabilidades do Brasil fazem com que o brasileiro tenha um know-how diferente, um temperinho. Paulo, muito obrigada pela sua primeira entrevista aqui pra gente na Dukascop TV. É um prazer, espero poder contribuir com outras. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Luciene Miranda para a Dukascop TV.